E o Palavras de Vida está de volta e segue com o quadro Viva a Cultura, sempre trazendo uma canção católica para inspirar a nossa caminhada. E quem apresenta o clipe escolhido pela nossa produção para hoje é a dupla Álvaro e Daniel. Oi, gente, que alegria estar aqui. Olha, eu sou o Álvaro. E eu sou o Daniel. E a gente quer mostrar para vocês o que, Daniel? A música, o clipe da música Tenda de Davi. Confere aí. Faz barulho aí, meu povo! Vamos incendiar esse lugar! Quem é filho do fogo? Do Espírito Santo! A casa do Senhor se encheu com a nuvem da glória. Encheu. A casa do Senhor se encheu com a nuvem da glória. Encheu. Eu quero ir aonde? Mais profundo na adoração. Tenda de Davi, vou me consumir em louvor e adoração. Eu nasci no fogo, sou filho do fogo. Na tenda de Davi, vou me consumir em louvor e adoração. A casa do Senhor, quero ver, hein? Da glória, encheu. A casa do Senhor se encheu com a nuvem da glória. Encheu. Eu quero ir aonde? Mais profundo na adoração. Curtiu a música Tenda de Davi, de Álvaro e Daniel? Então, para ouvir a versão completa, acesse as plataformas digitais de música. E chegou o momento do Palavras de Vida de aprofundarmos a nossa espiritualidade. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, comenta a liturgia deste domingo de Pentecostes e faz uma reflexão para nos ajudar em nossa caminhada durante essa semana. É o quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja com todos vocês. Domingo de Pentecostes, final do tempo da Páscoa. A Páscoa vai continuar sempre na nossa vida, mas enquanto o tempo litúrgico nós terminamos justamente nesse domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, com a ação do Espírito Santo que dá à igreja a missão de continuar a missão de Jesus. O Círio Pascal, a partir de hoje, será apagado, será conservado justamente em nossos batistérios para o batismo, também nas exéquias. Enfim, é o sinal do Cristo vivo, continua na igreja, em cada um de nós. Uma vez que se apaga o Círio Pascal, lembra que igreja, cada cristão, é chamado de ser luz nesse mundo. Nós concluímos nesse final de semana a semana de oração pela unidade dos cristãos. Há um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Aqui no Rio nós tivemos a vigília de Pentecostes ecumênica, com cristãos das diversas denominações, rezando juntos, né, para a unidade entre nós, né, que é o desejo da igreja e que nós possamos ser um, para que todos sejam um, para que o mundo creia. Também, desse domingo, dia 24, não é comemorado, porque é domingo e Pentecostes, mas
recordamos Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, Nossa Senhora Auxiliadora, muito ligada aos salesianos, mas que o Papa Bento XVI colocou nesse dia, devido a um grande santuário na China, como a Jornada Mundial de Oração pela China. Rezamos, portanto, por nossos irmãos cristãos chineses, né? E lembrando que, terminado justamente o tempo da Páscoa, com o domingo de Pentecostes, nós retomamos na segunda-feira o tempo comum durante o ano. Vamos ter as várias festas ainda, Santíssima Trindade, Coração de Jesus, Corpus Christi, mas terminamos o tempo da Páscoa, começamos o tempo comum, a 8ª semana do tempo comum, na segunda-feira, com memória de Maria, Mãe da Igreja, que o Papa Francisco introduziu como consequência, né, de fazer eco àquilo que Papa São Paulo VI colocou no Concílio Vaticano II, Maria, Mãe da Igreja, que possa interceder por todos nós, pela Igreja que caminha. Portanto, belos momentos que nós vivemos, meus irmãos e irmãs, e celebramos essa ação do Espírito Santo na Igreja, com a festa de Pentecostes. O Evangelho que nós estaremos ouvindo, na vigília temos várias leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas no dia de Pentecostes, o Evangelho é segundo João, o Evangelho é segundo João 20, 19 a 23, que fala justamente que Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, é a ação do ressuscitado. Ao anoitecer do primeiro dia da semana, domingo, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes a mão e o lado. O ressuscitado é o crucificado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E disse novamente: a paz esteja convosco. 2 vezes já, trazendo a paz. E aí, meus irmãos e irmãs, o grande envio, como ele fez também na ascensão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles a nova criação. Se no Gênesis fala do sopro de Deus que criou o ser humano, aqui no Evangelho fala do sopro do ressuscitado, que faz renascer, reviver o ser humano. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Reconciliação, perdão, a ação do Espírito Santo no coração do ser humano leva justamente essa nova criação. Nós ouvimos falar de tantas guerras no mundo, tantos ódios no mundo, rancores entre as pessoas, que guardam rancores por tanto tempo e levam para frente tantos rancores e vai destilando ódio em tudo quanto é lado, fazendo as pessoas fazendo tanto mal, a própria instituição, o ódio que leva no seu coração, e às vezes não percebe quanta maldade faz para si e para os outros, e como isso vai atrapalhando a sua própria vida de azedume, de pessoa que odeia. E, ao mesmo tempo, nós vemos que o novo nascimento é renascimento de ser novo pelo perdão. A quem perdoar, os pecados serão perdoados. A experiência da misericórdia, do perdão, caríssimos irmãos e irmãs. Eis aí algo, justamente, meus irmãos e irmãs, que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, e realmente sopra sobre a igreja nascente para levar o perdão e a reconciliação. Ai de nós, se nós não fizermos isso, porque faz parte do envio de Jesus. Nós recebemos o dom do Espírito Santo para levar justamente o perdão e a reconciliação. Sermos perdoados e levarmos também a reconciliação ao mundo. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira dos Atos dos Apóstolos conta que isso vai se concretizar muito claro 50 dias depois, justamente, da Páscoa, na festa de Pentecostes, né? Ouviram o barulho do céu, uma forte ventania, e encheu a casa onde estavam, e vieram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um dos apóstolos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí começaram a falar a língua das pessoas que estavam ali. Falaram a língua universal, contrário de Babel, no Antigo Testamento, que estavam confusos e ninguém se entendia. Com a ação do Espírito Santo, todos se entendem e conversam entre si, não é? E aí a gente fala justamente,
fala que esses homens estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. A ação do novo homem, da nova humanidade, a unidade. Se entendem as pessoas. Não há barreira das línguas, não há barreira das suas culturas. Falamos e nos entendemos, porque a comunhão é o amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí está a diferença, justamente, é o amor do Senhor em nossa vida que nos faz conviver uns com os outros, culturas diferentes, ideias diferentes, nos faz conviver na fraternidade e ouvirmos a falar do amor de Deus em nossos corações, que nós entendemos. Eis, meus irmãos e irmãs, o desafio que o Espírito Santo faz acontecer em nossa vida e o sinal que nós somos chamados a dar ao mundo. Por isso, quando nós nos dividimos, separamos e somos uns contra os outros, é um grande desserviço à humanidade. Estamos concluindo a semana de oração pela unidade dos cristãos. E quantas vezes os cristãos brigaram nessa história mundial, dando um péssimo testemunho de divisão. Por isso mesmo, somos chamados a ver que há uma diversidade, sim, de culturas, de modo de ser cristão, mas todos cremos em Jesus Cristo. E nós somos chamados a encontrar caminhos de unidade, não de divisão. Por isso, aqueles grupos que não aceitam o ecumenismo, não aceitam conversar com os outros, estão no caminho da divisão e não da busca da unidade entre os cristãos. Eis aí justamente, meus irmãos e irmãs, aquilo que nos revela a palavra de Deus para nós nesse domingo de Pentecostes. E não só isso, não só sermos entendidos e vivermos essa fraternidade, mas também a unidade. E a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, meus irmãos e irmãs, coloca com muita clareza isso, ou seja, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Nós vamos encontrar Cristo como Senhor quando somos movidos pela ação do Espírito Santo. Ele que nos faz professar nossa fé em Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor da nossa vida e testemunhar que não há outro Senhor na nossa vida a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa vida. Mas não só isso. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver nessa diversidade de dons, de ministérios, de diversas situações. Nós somos unidos porque é Ele quem realiza tudo. É Ele quem nos dá o dom de caminharmos nessa comunhão e nessa unidade. É grande segredo justamente esse. Temos diversos dons, ministérios, serviços, mas é o mesmo Espírito Santo que age. E aí está justamente essa consciência que deve permear e entrar no coração de cada um de nós, meus irmãos e irmãs, para sermos testemunhas de tudo isso na sociedade. Mas continua aqui a carta de Paulo. Ele compara como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Lembra da música, né? Nós somos muitos, nós formamos um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Uma bela comparação de Paulo. O corpo é um, são diversos membros, mas formamos um só corpo. Eis aí, meus irmãos e irmãs, o desafio de nós estarmos abertos à ação do Espírito Santo, sermos perdoados e nos perdoarmos,
não temos rancor nem ódio no nosso coração. No meio da diversidade de dons, que é muito natural isso, temos a unidade e nos valorizarmos uns aos outros pela ação do mesmo Espírito. Aí está o grande testemunho da igreja, a unidade no meio da diversidade. É justamente nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós vamos nos questionar cada vez mais, porque toda divisão faz acontecer o contrário. Ou seja, não é uma testemunha daquilo que nós somos chamados a ser. Unidade na diversidade pela ação do Espírito Santo, que é o mesmo, que age em todos os diversos dons, ministérios, serviços, em nossa própria vida. No dia de hoje nós temos uma sequência muito bonita, que é cantada, né? Que lembra um pouco todos esses dons. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio forte, uma santa morte, alegria eterna. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, em Pentecostes, contemplar essa nossa vocação. O Senhor nos prometeu e nos enviou o seu Espírito Santo, que continua atuando e agindo hoje em nossa vida e em nossa caminhada. Para quê? Para sermos testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado da sociedade. E ao testemunhar Cristo, nós vamos testemunhar também com a nossa vida, com a nossa unidade, com a nossa fraternidade, com a reconciliação, com o perdão. O mundo que necessita de transformação deve encontrar nos cristãos esse sinal bonito de quem se deixa conduzir pela ação do Espírito Santo. Eis o nosso desafio de correspondermos a essa graça de Deus e ao dom do Senhor. Que Pentecostes, celebrado nesse final de semana, nos enche o coração dessa ação do Espírito Santo, que nos impulsiona para testemunhar a unidade, a fraternidade e essa reconstrução do homem e do mundo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós, meus irmãos e irmãs, sejamos suas testemunhas, de tantas idolatrias e ídolos que o mundo coloca à nossa frente, anunciamos que Jesus Cristo vive, está presente no meio de nós, e pela ação do Espírito Santo nos faz ser suas testemunhas. Deus abençoe a todos e que Maria, Mãe da Igreja, interceda por todos nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Irani, pela reflexão desse domingo e obrigado também a todos vocês que acompanharam o nosso programa. O Palavras de Vida de hoje fica por aqui e você pode continuar acompanhando o programa nas redes sociais. O arroba está agora na sua tela. Envie o seu comentário e acompanhe os nossos conteúdos. A gente se encontra novamente no próximo domingo. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até semana que vem. Tchau, tchau!